Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Deixa eu colocar meu roteirinho aqui para eu não esquecer de falar nada com vocês. Bom, sejam muito bem-vindas à nossa 9ª live de aquecimento da maratona para destravar o intestino. Então, eu tô aqui completando a minha 9ª live e eu acho que, se não me engano, a live de número 125 nesse ano de 2025, aqui nesse perfil, tá? Então, vamos lá. Essa é uma live de aquecimento da maratona para destravar o intestino. Bom dia, Polly, seja muito bem-vinda. Acho que é a primeira vez que você participa ao vivo da minha live, né? Não sei. Me conta aqui. O que acontece? Então, essa é a nossa 9ª live de aquecimento para maratona para destravar o intestino. O que é essa maratona, Gabi? São 3 aulas online e gratuitas, onde eu vou te dar os primeiros passos para você eliminar o intestino preso e o cocô de bolinha sem remédios, tá? Então, essa maratona, ela é gratuita, as aulas são online, são gratuitas, e a primeira aula vai ser liberada na segunda-feira, dia 4 de agosto, às 8 da manhã, tá bom? Gabi, como que eu faço para participar da maratona? Você vai até o link da minha bio, né? A hora que acabar essa live aqui, você vai até o link da minha bio, vai clicar naquele linkzinho azul que tá lá e vai fazer a sua inscrição, tá bom? E aí na segunda-feira você vai receber o acesso para assistir essa aula, beleza? E, gente, são aulas bem práticas, tá? Onde vocês vão conseguir ter clareza do que estão fazendo de errado, do que está travando o intestino. E eu vou falar também sobre os 3 pilares de um intestino saudável, de um intestino feliz, tá bom? Então, é isso que vocês vão ter nessa maratona. Lembrando que eu sou nutricionista, especialista em modulação intestinal, eu tenho pós-graduação em gastroenterologia, então o meu foco é realmente tratar o intestino. O meu foco é realmente fazer com que vocês consigam ir ao banheiro sem utilizar remédios, né? Apenas com estratégias de alimentação, apenas com estratégias com comida de verdade, tá? Não de forma isolada, mas de forma consciente, de forma estratégica. O que eu ensino para vocês, que eu vou pontuar dentro da maratona e depois profundamente no meu método, é justamente como que você faz, como que você tem um intestino saudável sem utilizar remédios, tá bom? Então vai ser bem legal essa maratona, ela tá bem completa, vai clarear bastante a sua cabeça, tá bom? E outra coisa que eu vou lembrar vocês antes da gente começar o tema de hoje, que é cocô de bolinha, que é o que vocês mais reclamam, é que hoje à noite eu também vou fazer uma live com a Cris, que é minha aluna, tá? A Cris é uma aluna minha da turma de abril desse ano, tá? E ela é uma aluna muito querida, que teve um resultado incrível, né? Assim como várias outras. E hoje, às 8 da noite, a gente vai fazer uma live juntas para ela contar sobre esse processo dela dentro do meu método, tá bom? Então, vocês estejam aqui comigo às 8 da noite também, tá? Bom, a Cris perguntou, Gabi, já é possível comprar o método? Não, Cris, o método ainda não está aberto, tá? O que acontece, gente? Eu sempre faço a maratona antes de abrir o método. Por quê? Porque eu sei que muitas de vocês chegam agora, né? Então começam a me acompanhar agora, como é o seu caso, como é o caso deixa eu ver quem entrou aqui, da Polly que entrou aqui. Então, a maratona, gente, ela na verdade são aulas para você entender sobre o meu método, para você entender se aquilo é para você, tá? Se o método, né, se o Desenfeza, que agora a gente mudou o nome, ele é pra você, tá? Então, a maratona é justamente pra clarear a sua cabeça, pra você entender se você gosta do meu método, se você gosta do meu conteúdo, e aí sim poder se tornar minha aluna, tá? A Carmen, inclusive, é minha aluna. A Carmen, acho que a Carmen é a minha Carmen, né? Tem até live com ela aqui. Então, a gente vai abrir as inscrições pro método no dia 11 de agosto, tá? No dia 11 de agosto, às 8 da manhã. Mas a gente vai ter uma surpresinha aí pra quem tá no grupo VIP, que a gente vai liberar as vagas 1 hora antes, tá? Então, a gente vai falar sobre isso na maratona também, tá bom? Meninas, então vamos lá, bora pro nosso tema de hoje, né? Que é cocô de bolinha. Então, vamos falar aí sobre as causas do cocô de bolinha, sobre o que você precisa fazer para melhorar esse cocô de bolinha, tá? Lembrando que esse é um dos temas principais da maratona, então é uma coisa que eu abordo bastante lá na maratona para destravar o intestino, tá?
Bom, quando a gente pensa ali no cocô de bolinha, então a gente tá falando sobre 2 tipos específicos de cocô. Vou até pegar aqui minha escala de Bristol para vocês entenderem, né? Devia ter deixado ela aqui, mas eu esqueci. Bom, então vamos lá. Vou colocar ela aqui para vocês entenderem. Então aqui, gente, eu tenho a escala de Bristol, tá? Na escala de Bristol eu tenho 7 tipos de cocô. Então eu tenho do cocô do tipo 1 ao tipo 7, tá? Deixa eu colocar aqui, opa. Do tipo 1 ao tipo 7. Quando eu falo sobre cocô de bolinha, eu tô falando sobre esse cocôzito aqui do tipo 1, tá? Do tipo 1 e do tipo 2, mas principalmente do cocô tipo 1, que é esse daqui, tá? Então, bolinhas separadas e duras, ou do tipo 2, que é a forma de salsicha segmentada, que é o quê? Aquela bolinha juntinha. Então, essa bolinha do tipo 1 a gente chama de fezes cápricas, né? Então, aquelas fezes, aquele cocôzinho que parece um cocôzinho de cabrito, tá? E o cocô do tipo 2, ele é um cocôzinho que a gente fala que é um cocô tipo cacho de uva. Então, que é aquele cocô que ele é uma bolinha, né? Você faz várias bolinhas, mas elas estão juntinhas. Elas estão ali mais aglomeradinhas, tá? O tipo 1, ela sai aquela bolinha separada, né? Então, aquela bolinha que pinga, aquela bolinha dura que cai ali no fundo do vaso, até espirra a água e tudo, né? Então, ele cai aquela bolinha assim. E o tipo 2, ele já é uma bolinha que tá juntinha, que ela fica aglomerada, tá? O que a gente precisa entender sobre esses tipos de cocô é que tanto o cocô 1 quanto o cocô 2, ele é um cocô que tá muito relacionado, à constipação, tá? Então, normalmente quem faz cocô do tipo 1 ou 2 é uma pessoa que está constipada, é uma pessoa que está ali com algum problema relacionado ao intestino, tá? Porque dificilmente uma pessoa que tem um intestino saudável, que não é constipada, vai fazer um cocô de bolinha. Então, mesmo que você vá ao banheiro todos os dias, se você vai ao banheiro todos os dias, mas você faz cocô de bolinha, a gente pode considerar que você é uma pessoa com constipação crônica, tá? Por quê, gente? Porque muitas das vezes fazer cocô de bolinha é até muito mais perigoso do que você fazer um cocô normal, que é o cocô do tipo 3 ou 4, a cada 2 ou 3 dias, tá? O que acontece? Quando eu faço cocô do tipo 1, né? Então, quando eu tô fazendo ali o cocô do tipo 1 ou do tipo 2, na maioria dos meus dias, eu tô acumulando. Então, assim, quando eu faço o cocô do tipo 1 ou 2, eu acabo não conseguindo eliminar a quantidade de fezes que eu deveria eliminar naquela evacuação, tá? Então, eu começo né, vamos supor ali, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenho que fazer 50 gramas de cocô, tá? Então, que eu comi, que eu produzi bolo fecal, e ali eu tenho 50 gramas de fezes para eliminar, tá? E aí, eu fui lá e fiz um cocô de bolinha e eu eliminei só 30 gramas. Então, ficou ali dentro do meu intestino 20 gramas de bolo fecal, né, de fezes formadas que eu não eliminei, né? Qual que é o problema disso? O que é o problema de quando você faz cocô de bolinha? O que é o problema de quando você não elimina essas fezes? O problema é que essas fezes, elas vão se acumulando nesse intestino, tá? Então, exemplo, eu tenho essa quantidade aqui para fazer e eu fiz metade. Então, ficou 3 bolinhas aqui no meu intestino. Essas bolinhas, gente, elas vão se acumulando no seu intestino. Então, cada dia que você vai ao banheiro e você não faz tudo o que tem para fazer, você acaba acumulando essas bolinhas dentro do seu intestino. E qual que é o problema disso? Quando eu vou juntando um monte de bolinha dentro do meu intestino, eu vou juntando, e isso pode me levar a um quadro de fecaloma, tá? Então, o fecaloma, ele é um acúmulo de fezes, né? Um acúmulo de fezes que ocorre dentro do seu intestino que pode obstruir a passagem, né? A passagem de fezes, a passagem de nutrientes, ele vai causar uma obstrução no seu intestino. Então, você passa tanto tempo só fazendo cocô de bolinha, você passa tanto tempo constipada, que essas bolinhas, elas começam a acumular no seu intestino, tá? Então, cada dia que você vai ao banheiro e você teria que fazer 50 gramas de cocô e você só faz 30, você vai acumulando essas bolinhas dentro do seu intestino, certo? Bom, e aí com isso você pode chegar a formar um fecaloma, tá? Então, inclusive, tem uma live aqui da Raquel, é uma aluna minha, a gente fez live na terça-feira. E a Raquel, gente, ela era uma pessoa que ela só fazia cocô de bolinha, tá? Então, ela só fazia cocô de bolinha, mesmo comendo saudável, mesmo bebendo água, mesmo fazendo tudo que todo mundo mandava ela fazer, que estava errado no caso, ela fazia só cocô de bolinha. E de tanto fazer cocô de bolinha, ela foi acumulando essas fezes dentro do intestino dela, e o que gerou um fecaloma,
tá? Então a Raquel teve que ir pro hospital mais de uma vez para fazer lavagem no seu intestino. Ela teve que ir pro hospital mais de uma vez porque ela não conseguia sentar de tantas fezes que tinham acumuladas dentro do intestino dela, tá? Então isso é muito sério, isso é muito, muito sério. Fazer cocô de bolinha é tão ou mais grave do que fazer cocô do tipo 3 ou 4 a cada 2 ou 3 dias, tá? Então mesmo que você vá ao banheiro todos os dias, mas o seu cocô for de bolinha, você acaba acumulando essas fezes dentro do seu intestino, podendo então gerar um fecaloma. Além do que, gente, essas fezes do cocô do tipo 1 ou 2, elas são muito duras. Elas são fezes endurecidas, elas são fezes ressecadas e normalmente elas doem muito para sair, né? Então, quando eu faço força, quando eu sinto dor para eliminar essas fezes, eu vou naturalmente causando fissuras, causando hemorroidas no meu intestino. Eu vou naturalmente piorando essa região ali anal, tá? Então, deixando o meu intestino mais propício a ter hemorroidas, mais propício a ter fissuras, tá? E lembrando que hemorroidas também você pode chegar a ter que fazer uma cirurgia para correção de hemorroidas. Só que aí tudo bem, você faz a cirurgia, mas se você não trata o seu intestino, se você não melhora o seu intestino, se você não cuida dele, você vai acabar tendo hemorroidas novamente, muitas vezes indo para uma cirurgia novamente, tá? Então isso é muito sério. Bom dia, Débora, seja muito bem-vinda. A Jerusa falou, bom dia, tô desesperada com isso. Jerusa, o que que tá acontecendo? Você tá fazendo cocô de bolinha ou você tá passando muitos dias sem ir ao banheiro? Coloca aqui pra mim nos comentários. Bom dia, Débora. Você é assim. Então a Jerusa falou, eu sou assim. Então provavelmente a Jerusa tá fazendo cocô de bolinha e tá acumulando essas fezes, né? E aí, gente, uma forma de você entender se você tá acumulando fezes é pensando em como você sai do banheiro, tá? Então, quando você sai do banheiro, você sente alívio, você sente que saiu tudo que tem pra sair, você sente alívio completo quando você evacua, tá? Então, você tem que sair do banheiro com aquela sensação de que, nossa, eu limpei meu intestino, saiu tudo que tinha pra sair, né? Bom dia, Elizabeth, bom dia, Débora, sejam muito bem-vindas. Eu tô falando aqui sobre cocô de bolinha, tá? Então, você tem que sair do vaso, você tem que sair do banheiro com aquela sensação de que saiu tudo, tá? Então, com aquela sensação de alívio, gente. Quando você não sente alívio ao evacuar, quando você sente que tem ali um pouquinho de cocô, principalmente ali imediatamente após você ter ido ao banheiro, é porque realmente muitas vezes ficou cocô ali dentro do seu intestino. E é justamente esse cocô que vai se acumulando e vai formar provavelmente, possivelmente um fecaloma, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque assim, às vezes a pessoa fala pra mim, Gabi, eu vou ao banheiro todos os dias, beleza, mas como que é seu cocô, tá? Se você vai ao banheiro todos os dias e é um cocô de bolinha, você vai acumular fezes nesse intestino, fezes que podem formar fecaloma, fezes que muitas vezes você vai ter que fazer lavagem, fezes que muitas vezes você vai ter que fazer algo mais drástico e que pode trazer problemas de saúde mais graves, como hemorroidas e as fissuras, tá? Bom, então dito isso, saiba que fazer cocô de bolinha não é normal, que o ideal é que a gente faça um cocôzinho do tipo 3 ou 4. Tá? Então, isso aqui vocês já tem que ter em mente que não é normal, tá? Então, se você tá fazendo cocô de bolinha, isso já é um sinal de alerta pra você. A Débora disse, tive uma constipação muito forte, acredito, e saiu uma bolinha do tamanho de uma bolinha de ping-pong. Agora, ao passar dos anos, estou com uma bolinha branca, tá? Ô, Débora, deixa eu te falar uma coisa. O cocô de bolinha, então, eu já vou explicar o que ele tá relacionado, tá? Mas as fezes brancas, as fezes as fezes brancas, elas estão muito relacionadas aos problemas no fígado, tá? Então, você tem que olhar com o que tá acontecendo com o seu organismo. Então, duas coisas. Fazer uma dieta para desinflamar o seu intestino, para fazer com que seu intestino funcione melhor, tá? Para que você tenha uma formação de bolo fecal. Então, que faça o cocô do tipo 3 ou 4, isso é importante, mas também você precisa avaliar por que essas fezes estão brancas, né? Então, o que está acontecendo que está deixando essas fezes brancas? Normalmente isso tem relação com algum problema no fígado, tá? Ao redor do ânus que sai uma bolinha branca. Pode ser muco, tá? Pode ser muco que é causado por alguns alimentos que você tá consumindo que estão te gerando muco, tá? Ou pode ser fungo, pode ser alguma coisa nesse sentido, tá? Mas de toda forma, é importante que você regule o seu intestino e regulando o seu intestino, você vai fazer um cocôzinho do tipo 3 ou do tipo 4 e aí provavelmente essas questões vão melhorar, tá? Bom,
Agora, dito isso, gente, então assim, o que vocês fazem, né, normalmente? Então, eu tô com cocô de bolinha, eu vou comer fibras, eu vou beber água, eu vou comer mamão, eu vou tomar chá de sene, enfim, eu vou fazer todas essas coisas que eu escuto por aí, que são saudáveis, que eu deveria fazer para destravar o meu intestino, tá? E aí, eu tenho uma notícia para te dar. O cocô de bolinha, ele não tem a ver apenas com o consumo de fibras e ingestão de água, tá? Então, quando você tá fazendo cocô de bolinha, na maioria das vezes, não é porque tá te faltando fibra ou água na dieta. Não é porque tá te faltando mamão, não é porque tá te faltando ameixa, não é por isso, tá? O cocô de bolinha, gente, ele está relacionado à má digestão de proteínas do intestino, tá? Então, quando eu não consigo digerir bem as proteínas do meu intestino, aquelas proteínas que eu consumo, eu vou fazer um cocô de bolinha, tá? Gabi, quais proteínas? Principalmente a proteína do trigo e do leite, tá? E também o excesso de carne. Então, a proteína do leite é a caseína, certo? Então, a caseína é a proteína do leite, que é uma proteína que normalmente é má digerida por grande parte das pessoas, né? Porque o nosso organismo, nosso intestino, ele não tem a capacidade de digerir a quantidade de caseína que a gente consome, tá? Então, veja, o leite materno, que é o leite que foi feito pra gente, pra nós seres humanos, ele é um leite que tem um teor de caseína infinitamente menor do que o leite de vaca, tá? Então, o nosso organismo, o nosso intestino, ele não consegue digerir grandes quantidades de caseína, que é essa proteína do leite, tá? Outro motivo aí para o cocô de bolinha é justamente a má digestão de glúten, né? A má digestão do glúten, que é a proteína do trigo. Então, quando eu consumo muito trigo, quando eu acabo incluindo, né, muitos alimentos ricos em trigo, em glúten na minha dieta, e o glúten, ele não tá só no trigo, ele tá na cevada, ele tá no centeio também, tá? Então, quando eu começo a incluir muitos alimentos com trigo na minha dieta, isso também pode gerar um cocô de bolinha, tá? Bom dia, Laís, bom dia, Simone, bom dia, Verônica, sejam muito bem-vindas. E aí, isso também pode me causar um cocô de bolinha. E além disso, gente, uma outra coisa que vai causar o cocô de bolinha é o excesso de consumo de proteínas de origem animal, tá? Principalmente de carne vermelha. Então, o alto consumo de carne, a quantidade exagerada de carne, ele pode necessariamente causar o cocô de bolinha, tá? Porque quando eu como muita carne, principalmente carne vermelha, e carne vermelha eu tô falando de carne de boi e de porco, né? Carne que são carnes de mamíferos, elas são carnes vermelhas, elas podem inclusive causar constipação e inclusive fazer cocô de bolinha, tá? Então, o que mais vai levar ao cocô de bolinha está relacionado à má digestão de proteínas, dessas proteínas no intestino, tá? Então, muitas vezes, vocês se entopem de fibras, vocês se entopem de água, vocês fazem um monte de receitinhas que vem por aí e nada funciona, gente. Por que nada funciona? Porque vocês não estão olhando para a causa desse cocô de bolinha, tá? Bom, e aí você pode estar pensando assim, Gabi, então é só eu tirar, né? Então eu vou tirar o glúten, eu vou tirar a lactose, eu vou tirar a carne e aí meu intestino vai funcionar. Errou, tá? Não, isso não vai acontecer. Porque, gente, a gente precisa entender que quando a gente fala sobre um tratamento de intestino, e é isso que eu faço dentro do meu método, é um tratamento de intestino. Bom dia, Raquel, seja muito bem-vinda. Falei de você hoje já no comecinho da live, que eu tava falando de cocô de bolinha. O que acontece? Bom dia, Fabi, seja muito bem-vinda. O que acontece? Então eu vou só tirar esses alimentos? Não, gente. Por quê? Porque você tá inflamando o seu intestino a vida inteira. Então é uma vida inteira inflamando o seu intestino, é uma vida inteira fazendo com que você consuma, né? É uma vida inteira consumindo alimentos que vão inflamar seu intestino, alimentos que você não consegue digerir, alimentos que estão mais piorando do que melhorando o funcionamento do seu intestino, tá? Então, não é só tirar esses alimentos que vai fazer o seu intestino funcionar, tá? Não é. E por que não é? Porque para que o seu intestino funcione, você precisa de fato de desinflamar esse intestino, de restaurar o intestino, tá?
E é por isso que muitas vezes vocês tiram glúten e lactose da dieta e não tem resultado nenhum, tá? Inclusive, esse foi o tema da minha live de ontem, né? Já cortei glúten e lactose e o meu intestino não funcionou. Por que não funcionou? Porque você fez apenas uma parte do processo, né? Então, quando a gente fala em funcionamento intestinal, a gente tem alguns pilares que a gente precisa lembrar para esse intestino funcionar, tá? O primeiro pilar, gente, é o pilar da mentalidade. Então, você precisa acreditar que o seu intestino vai funcionar, né? Você precisa se visualizar com o intestino funcionando. Você precisa colocar na sua cabeça que quem manda nesse intestino é você. Você precisa entender que quem dá o comando para o seu intestino funcionar é o seu cérebro, tá? Então, por isso que muitas das vezes vocês tiram alimentos, vocês colocam alimentos e vocês não têm resultado, porque esse pilar da mentalidade, ele tá ali faltando, tá? Então, bom dia, Vilei, bom dia, Ana, bom dia, Tatiane, sejam muito bem-vindas. Então, quando você apenas tira os alimentos ou coloca alimentos, o seu intestino não vai funcionar porque você não trabalhou o pilar da mentalidade, porque você tá fazendo aquilo ali muitas vezes sem acreditar que vai dar certo. Você fala assim, é mais uma receitinha, é mais uma estratégia, é mais um laxante. E aí, de fato, gente, não vai dar certo, tá? Então, o primeiro pilar que você tem que trabalhar é o pilar da mentalidade. O segundo pilar é justamente o pilar da restauração. Então, a gente precisa fazer com que esse intestino ele seja restaurado. A gente precisa fazer com que haja uma estimulação, né, uma desinflamação desse intestino. Então, não é só colocar mamão, colocar chá de sêmen ou tirar glúten e lactose. Não é isso que vai fazer o seu intestino funcionar. Justamente porque não adianta você tirar aqueles alimentos que estão prendendo ou que estão gerando cocô de bolinha e não colocar aqueles alimentos que vão justamente melhorar essa digestão de proteínas no seu intestino, tá? Porque lembra que você tirou agora, mas você consome esses alimentos há muitos anos, então a gente precisa estimular o seu intestino a fazer uma limpeza, a gente precisa estimular o seu intestino a restaurar a função dele, tá? Então, a restaurar essa função. E por isso que só cortar os alimentos não funciona e só colocar estratégias, só colocar alimentos de restauração não funciona. Então, você tem que fazer as duas coisas juntas, tá? Depois que eu tenho esse processo de restauração do meu intestino, eu vou naturalmente fazer uma estimulação do funcionamento dele. Então, lembra que você vai desinflamar o intestino e depois você vai estimular o funcionamento. Por quê? Muitas vezes, gente, você tá fazendo um cocôzinho do tipo 1, você tá indo todos os dias ao banheiro, mas você tá fazendo cocô do tipo 1 ou do tipo 2, tá? E aí, eu tô acumulando fezes ali dentro, então eu preciso restaurar esse intestino, eu preciso colocar estratégias para desinflamar esse intestino e, consequentemente, depois que eu fiz isso, eu consigo estimular o funcionamento. Então, eu primeiro restauro esse intestino e depois eu estimulo o funcionamento dele, tá? Bom, feito isso, quando você faz esse processo de restauração, esse processo de estimulação, você vai começar a ir ao banheiro todos os dias, que é algo que talvez esteja acontecendo agora, mas com cocô de bolinha. E além de ir ao banheiro todos os dias, você vai fazer um cocôzinho do tipo 3 ou do tipo 4, tá? Então, o que acontece? Quando eu desinflamo o meu intestino e quando depois estimulo o meu intestino, eu vou sair do cocô de bolinha, né? E vou passar para o cocô do tipo 3 ou 4 e vou aumentar a frequência de evacuação, tá? Então, por isso que muitas vezes vocês falam que já tiraram tais alimentos e não funcionou. E não vai funcionar mesmo, gente. Eu sinto informar para vocês. É como eu sempre digo, assim como uma pessoa que tem diabetes, ela precisa ter um cuidado específico com a alimentação, uma pessoa que tem constipação crônica, que tem cocô de bolinha, que não vai ao banheiro, ela precisa de um cuidado especial com a alimentação, tá? Então, eu não vou fazer a mesma dieta, você que não tem diabetes, não vai fazer a mesma dieta da sua avó que tem diabetes, né? Ou não deveria fazer. A sua avó, ela tem que ter muito mais cuidado com o consumo de carboidrato, ela tem que ter muito mais cuidado com o pico glicêmico, ela tem que medir ali o dedo dela para ver se a glicose dela não subiu, tá? A mesma coisa com quem tem intestino preso. Então, quem tem intestino preso não vai fazer a mesma dieta de uma pessoa que não tem intestino preso. Então, é por isso que muitas vezes vocês falam assim, ai, meu marido come as mesmas coisas que eu e ele vai ao banheiro e eu não. Sim, porque você tem um problema de constipação crônica. Você é uma pessoa que tem dificuldade de digerir proteínas do intestino, você tem dificuldade nos movimentos peristálticos, você tem dificuldade para estimular esse intestino. Então você pode comer as mesmas coisas do seu marido. O seu marido vai ao banheiro e você não vai.
Com quantas de vocês acontece isso daqui? Coloca aqui pra mim nos comentários. Com seu marido, com seu pai, com a sua mãe, com a sua vizinha. Quantas pessoas você conhece, gente, que comem as mesmas coisas que você? Quantas pessoas você conhece que comem até mais saudável que você e que menos saudável que você e que vão ao banheiro e você não, tá? Então isso acontece porque você tem algum problema ali no funcionamento desse intestino. Ou é o movimento peristáltico, ou é a quantidade de fibras que você precisa ajustar, ou é essa estimulação que você não está fazendo da forma adequada, tá? Então, você não vai comer as mesmas coisas que uma pessoa que tem intestino normal, que funciona normal, tá? Então, é assim, gente, a gente precisa entender que se você tem constipação, a sua dieta é diferente, você precisa de estratégias diferentes, você precisa de um outro olhar para esse intestino, tá? Então, isso vocês têm que saber. E aí até teve um comentário aqui que eu vi passando, a Jerusa falou, sou intolerante à lactose e já tirei o leite. Fiz exame e não deu intolerância ao glúten, tá? Bom, primeiro que lactose é diferente de caseína. Lactose é o açúcar do leite e caseína é a proteína do leite, tá? O que causa cocô de bolinha é a caseína e não a lactose, beleza? Agora, fiz exame e não deu intolerância ao glúten. Vamos lá. Gente, quando a gente pensa no exame para intolerância a glúten, você pode ter um exame sem intolerância, então um exame negativo para intolerância e ter sensibilidade ao glúten, tá? Que é o que a gente chama de sensibilidade não celíaca ao glúten, que é justamente aquela pessoa que quando come glúten, ela tem distensão abdominal, ela tem cocô de bolinha, ela tem dores articulares, ela tem alteração na pele. Essa pessoa, ela não vai ter ali no exame de sangue dela um marcador dizendo você é intolerante ao glúten, você é alérgica ao glúten ou você tem doença celíaca. No entanto, ela vai ter os sintomas do consumo de glúten, tá? Então, cuidado com isso, porque o exame pode dar negativo e que bom que deu, porque você não é alérgica ao glúten, tá? No entanto, você provavelmente tem sensibilidade ao glúten. Se você tá fazendo cocô de bolinha, se você tá constipada, se você tem dores articulares, se você tem cansaço, se você tem alguma alteração na pele, você tem provavelmente uma sensibilidade não celíaca ao glúten, tá? Gente, isso é muito, muito, muito comum, tá? Inclusive, eu tenho. Se eu comer glúten, eu tenho muita dor articular, eu tenho dor de cabeça, eu tenho ali várias alterações do meu organismo pelo consumo de glúten, tá? E eu já fiz exame também e eu não tenho a alergia à intolerância. O que acontece é que hoje no Brasil a gente ainda não tem um exame que detecte sensibilidade alimentar, né? Então a sensibilidade ela é detectada pelos sinais e sintomas. Inclusive dentro do meu método eu tenho um material chamado scanner metabólico, que é um material onde você vai preencher, você vai ter ali uma pontuação e de acordo com cada sintoma que você tem, eu vou te dizer, né? Estou te dizendo na aula dentro do método quais alimentos você provavelmente tem sensibilidade, de acordo com os seus sintomas físicos, gente. Isso é incrível, esse é mais libertador do que qualquer exame que você possa fazer, tá? Bom, então vamos lá. Aí depois aqui, aí todo mundo falando, eu sou assim, ou seja, vocês comem as mesmas coisas do marido, do filho, do tio, e ficam constipados, né? Aqui todos vão ao banheiro até 3 vezes no dia, eu não consigo, porque você precisa, né, Débora, de uma dieta específica para isso, né? Até a Laís é minha aluna, a Laís falou aqui, filho e marido, né? A Laís é minha aluna, gente, a Laís, ela tinha um dos casos mais graves de constipação crônica que eu já vi, tá? E na verdade, meus casos mais graves são ela e a Raquel. A Raquel fez live comigo na terça-feira e daqui uns dias eu vou convidar a Laís para fazer uma live comigo também. Elas são 2 pessoas, né, de casos mais graves meu de intestino, a Laís e a Raquel até hoje, que entraram no meu método, tá? Que eram muito constipadas, que eram muito travadas, né? Hoje a Laís também está indo ao banheiro todos os dias. Inclusive, ela foi uma pessoa que ontem mandou na nossa comunidade, meu intestino tá preso, tem 2 dias, 3 dias que eu não vou, não sei o quê. Falei, respira, calma, vai dar tudo certo. Passou algum tempo, ela foi e mandou mensagem falando que tinha ido. Então, isso mostra também sobre o pilar da mentalidade, né, gente? Porque você ter ali o contato com a sua nutricionista todos os dias, dentro da comunidade, ou no WhatsApp dela particular, isso faz muita diferença, gente. Vocês não têm noção de quanto isso faz diferença no tratamento do intestino. Porque muitas vezes vocês não conseguem ter resultado, porque vocês passam lá numa consulta com o médico, numa consulta com a nutricionista, pega uma dieta, vai pra casa sozinho,
sozinha, sem ter apoio, sem ter com quem tirar dúvida. E acaba que aquele intestino acaba ficando muito preso também, tá? Porque vocês não têm ali com quem contar, vocês se sentem desamparadas, vocês se sentem sozinhas nesse processo. E é um processo de tratamento que é muito complicado, é muito desafiador. Então, você ter ali pessoas para te ajudar, isso é muito bom, né? E foi o que aconteceu com a Laís ontem, passou um pouquinho, ela voltou para contar pra gente que tinha feito cocô, né? Então, assim, só de falar comigo, gente, você já fazem cocô, tá? Bom, aí a Carmen falou, essas estratégias funcionam de verdade, eu sou a prova disso. E até hoje eu aplico essas informações valiosas na minha vida. Troca e alimentação, a doutora é incrível. Gente, a Carmen é uma querida. A Carmen, ela foi aluna da minha primeira turma, tá? Que foi ano passado. A Carmen, quando ela entrou, né, chamava até outro nome, chamava método MIF, que era modulação para o intestino feliz. Então, de lá para cá já mudou muita coisa. Inclusive, Carmen, acesse a plataforma, tá? Agora vai entrar uma outra turma, então a gente vai fazer várias coisas, vai inovar muitas coisas, novos materiais. Não, sempre acesse, que eu tô sempre atualizando lá coisas novas para vocês. Então, gente, o que acontece? A Carmen, então, é minha aluna do ano passado, ó. Tem um ano que ela tá fazendo cocô bonito. Foi em agosto do ano passado, a turma da Carmen. Então, tem um ano que o intestino dela tá funcionando, que ela tá, né, bem saudável, tranquila, que parou de sofrer com o intestino preso, parou de se entupir de fibras, né? Então, é bem legal isso. Graças a Deus, a Laís falou, graças a Deus, Gabi, hoje estou curada. Sim, verdade. Gente, mas isso que eu falei sobre a questão da comunidade, cara, as meninas que são minhas alunas, elas podem falar. Gente, direto isso acontece, direto, elas mandam lá, ai Gabi, nossa, não sei por que meu intestino travou e tudo mais, sei o quê, e aí elas mandam lá, passa um pouquinho, elas vão no banheiro, gente, parece uma mágica, né, mas é só o fato de ter alguém pra conversar, de ter alguém pra falar ali, isso ajuda bastante na nossa mentalidade, né. A Tati perguntou, quem faz seu método tem acompanhamento quanto tempo? Bom, o método, ele tem, o cardápio, né, o protocolo, ele tem duração de 21 dias, no mínimo, né, mas você pode repetir ele, você deve continuar fazendo a longo prazo. Você tem suporte por 6 meses, então você tem o meu contato no WhatsApp por 6 meses, você tem acesso à comunidade feliz, intestino feliz por 6 meses e você tem acesso ao curso, né, acesso ao método, às aulas, a tudo por 1 ano, tá? Então você tem ali um tratamento mesmo, tá, gente? Não é um grupo de desafio, não é um desafio para destravar o intestino, é de fato um tratamento focado em melhorar o seu intestino, tá bom? Então as meninas que estão aí, elas podem falar, né, que eu dou suporte, que elas me chamam, a Raquel mesmo, a Raquel da minha turma de fevereiro desse ano, né, então já tá quase completando 6 meses dela, e ela me chama, né, no WhatsApp, quando ela tem dúvida, ela me chama aqui no direct, então eu tô sempre disponível para responder. E vocês, gente, eu converso com as minhas seguidoras no direct, né, então assim, direto, vocês veem aí que vocês que estão chegando, que vocês que estão entrando, a gente sempre manda mensagem para saber qual que é o problema, o que vocês precisam, né, e até para alinhar o conteúdo também, então imagine com as minhas alunas, eu estou ali bem disponível também, tá? Esse é meu trabalho, inclusive, então eu tenho que estar disponível para elas. Bom, então é isso, meus amores, ó, me alonguei até na live de hoje, muitas alunas aqui, a gente fica batendo papo. Mas sobre cocô de bolinha é isso. Eu lembro vocês que as inscrições, né, para maratona, para destravar o intestino estão aí acontecendo. A maratona começa na segunda-feira, dia 4, né? As minhas alunas, o primeiro passo delas foi entrar na maratona, foi assistir às aulas da maratona e depois disso elas se tornaram minhas alunas, tá? Então eu sugiro fortemente que você se inscreva, você participe das aulas, você entenda como funciona o meu trabalho, você tenha uma clareza daquilo que você tá fazendo de errado e se fizer sentido pra você, você entra no meu método, você se torna minha aluna. Agora, gente, a gente então tá passando por uma terceira fase do método, né? Tá, a Carmen foi uma aluna da primeira turma, chamava-se método MIF, que era a modulação pro intestino feliz, tá? Agora, aí depois eu refiz os cardápios, eu aprimorei algumas coisas e passou a chamar método DRA, né, que desinflamar, regular e afinar, tá? E agora o método ele vai passar por uma nova fase.
tá? Ele vai passar por uma nova fase. Então agora a gente mudou o nome do método, porque era uma frase, uma palavra que as minhas alunas me traziam muito, que era desenfesa, tá? Então desenfesa vai ser o nosso novo nome. Junto com esse novo nome também eu mudei algumas coisas dos cardápios, de acordo com o que as meninas traziam, de acordo com o resultado que elas tinham. Então eu mudei algumas coisas dos cardápios também. Vou acrescentar mais receitinhas no alívio imediato, tá? E, gente, olha, essa nova turma vai ser de milhões. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, tá? Eu não vou ficar dando spoiler. Vocês assistam a maratona porque ela vai estar tudo explicadinho, tá? Mas todas as minhas alunas ali vão ter acesso às atualizações, tá bom? Então isso é muito legal. Toda vez que eu mudo, que eu acrescento coisas, que eu aprendo coisas, quem é da turma passada, das turmas passadas, tem acesso também, tá? Vocês vão amar, gente. Só posso dizer que vocês vão amar o que vai ter nessa nova turma, nesse aprimoramento aí do método, tá? Meus amores, então é isso. Laís, você vai amar, tá? Cris, gratidão pelas informações, Gabi. Deus te abençoe. Amém, meu amor. Você já tá aqui prontinha pra ser minha aluna, né? Eu acho que vai ter uma competição aí da primeira aluna, da primeira inscrita, você e Bárbara. Hoje Bárbara faltou da live, mas a Bárbara estava aqui em todas as lives dessa semana. Mas você tá aí prontinha já pra ser minha aluna, eu tô muito feliz, tá? Vocês tiram. Ô, Ângela, e hoje eu te falei, né, mulher? A Ângela, gente, ela tá procrastinando pra entrar no método, tá? Ela já tá aqui me seguindo há um tempão e ela não entra. Olha que triste, gente. Aí que a minha aluna pode falar pra ela, tá perdendo tempo, Ângela. Você já poderia estar com o intestino destravado. Você já poderia estar igual Laís, igual Raquel, igual Carmen, fazendo cocô bonito. E você tá procrastinando pra entrar. Então, eu sugiro que dessa vez você pare de procrastinar. Você realmente entre no meu método, entre no Desenfesa, pra que você destrave seu intestino, tá bom? Então é isso, meus amores. Ó, fiquem com Deus. Uma quinta-feira abençoada, iluminada pra vocês. A Verônica falou, tenho ficado muitos dias sem fazer cocô. Mulher, então você tem que vir pro meu método, mulher, que você vai resolver. A Jerusa falou, eu te confesso que já não acredito em mais nada. Eita, nós, mulher. Precisa acreditar, tá? Precisa acreditar sim, Jerusa. Gente, quando vocês falam que não acreditam em mais nada, eu só quero que você pense uma coisa, tá, Jerusa? Uma coisa. Deus, se você acreditar em Deus, Deus fez o seu corpo perfeito. Deus fez o seu corpo perfeito. Seu coração tá batendo, você tá respirando, você tá enxergando, você tá me ouvindo. Deus fez o seu corpo perfeito. E quando tem algo no seu corpo que não está funcionando, que é natural de funcionar, é porque você tá fazendo alguma coisa de errada. Então, assim, quando uma pessoa fica diabética, é porque ela comeu muito açúcar. Quando uma pessoa ela tem, né, um problema, ela tem uma enxaqueca, é porque ela tá comendo, às vezes, coisas que estão disparando a enxaqueca dela. Quando uma pessoa não tá indo ao banheiro, é porque ela tá fazendo algo de errado na alimentação ou no estilo de vida dela. Então, gente, entenda uma coisa. Deus fez o seu corpo perfeito. Deus fez o seu corpo para funcionar, tá? Se tem algo no seu corpo que não tá funcionando, é porque você precisa tratar. É porque você precisa de tratamento. É porque você precisa de cuidado, tá? Então, se você não tá conseguindo ir ao banheiro, é porque tem algo no seu corpo que tá desalinhado, que tá desregulado. Então acredite sim, Jerusa, é possível melhorar seu intestino. Veja quantos casos. Dá uma olhada no meu Instagram, gente, o tanto de depoimento que eu tenho. Eu tenho muitas alunas aí falando que deu certo, que funcionou. E por que você acha que com você não vai dar certo, mulher? Comece a acreditar que vai dar certo sim, tá? Vai resolver, o método é maravilhoso. Tenho quase certeza que é a minha compulsão por doce que está inflamando e travando meu intestino. Sim, Verônica, inclusive, deixa eu te falar uma coisa, compulsão por doce tem muito a ver com o intestino desregulado. Então uma coisa puxa a outra. Quando meu intestino está inflamado, a minha produção de hormônios ela tá deficiente, ela tá inadequada e consequentemente eu vou ter mais vontade de comer, eu vou ter mais vontade de comer carboidrato, de comer doce, né? É tanto que no começo, gente, é difícil às vezes você retirar alguns alimentos, porque seu intestino tá tão inflamado, seus hormônios estão tão desregulados que você não consegue tirar. E aí depois você vai aprendendo e vai evoluindo, tá? A Laís disse, eu também não acreditava, vim de outro método que não deu certo, mas acredite. Inclusive, gente, a Laís, então, ela já até estava em outro método, com outra profissional e ela não tinha tido resultado. É porque essa profissional é ruim? Claro que não, gente. É porque, às vezes, o método dela, o que ela passa, as estratégias que ela passa não funcionaram para a Laís, né? E o que eu passo, do jeito que eu passo, funcionou, né? Então, hoje ela tá aí fazendo cocô bonito todos
todos os dias. Até saindo do banheiro cantando, né, Laís? Depoimento da Laís, daqui uns dias ele vai aparecer aí pra vocês. Mas foi um caso também muito desafiador, assim como o da Raquel. E aí ela tá bem agora, tá? Então, Jerusa, acredite sim que vai dar certo. Sou travada e comi ameixa, deu diarreia. Eita, Débora, comeu ameixa do jeito errado, mulher. Então, tem que melhorar esse consumo aí. Meninas, ó, então é isso. Hoje a gente conversou demais. Eu bate-papo. Meninas, e aí eu aproveito para lembrar que, ó, se você tá desacreditada, assiste a live de hoje às 8 da noite, tá? Hoje tem live com a Cris, uma aluna minha da turma de abril. A Cris vai contar para vocês como é que foi o processo dela dentro do meu método. Ela também já tinha tirado glúten, já tinha tirado lactose, já tinha feito de tudo e o intestino estava travado. Então, hoje ela vai dar o depoimento dela para vocês. É ótimo assistir casos de mulheres que destravaram o intestino. Por quê, gente? Porque isso inspira vocês, isso faz com que vocês acreditem que vai dar certo, tá bom? E quem ainda não tá inscrita na maratona, vai lá no link da minha bio e se inscreve, tá bom? Olha, um beijo, fiquem com Deus, uma quinta-feira abençoada, iluminada pra vocês, que Deus esteja com vocês e até hoje às 8 horas da noite, tá bom? Tchau, tchau!